Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre simplificação de frações e frações equivalentes, beleza? Então, vamos lá começar a falar sobre esse assunto tão importante. Vamos lá então, pessoal, frações equivalentes aí nosso assunto de hoje, então, e depois vamos também simplificar frações. Então é o seguinte, gente, olha só, primeiro vamos investigar uma seguinte situação. Eu coloquei aí na sua tela 4 figuras exatamente iguais, beleza? Idênticas, tanto que eu coloquei até um sinalzinho de igual aí entre elas, né? São uma cópia uma da outra, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou na segunda figura fazer um traço no meio dela. Bom, a pergunta que eu faço, mudou a quantidade da figura que estava pintada? Não mudou, né, pessoal? A quantidade da figura que estava pintada aí, no caso de laranja, né, é a mesma, beleza? Continua exatamente igual. Na outra, eu vou fazer ainda mais outros 2 riscos. Veja, mudou a parte da figura que está sendo pintada? Ainda não mudou também, né? Continua a mesma. E se eu fizer mais riscos ainda? Mudou a parte da figura que está pintada? Não. Então, em termos da parte da figura que está pintada, essas 4 figuras continuam sendo iguais. Tem o mesmo pedaço delas que está pintado, que é metade. De qualquer forma, em todas elas, metade da figura foi pintada. Certo isso? Agora, vamos escrever as frações que representam a parte pintada de cada uma dessas figuras. Bom, da primeira eu tenho uma parte pintada de um total de 2, então a fração é 1/2, né? Então, uma parte pintada, o numerador, o número de cima, a quantidade de partes que eu estou perguntando, no caso as partes pintadas, e o número de baixo, o denominador, em quantas partes foi dividida essa figura, no caso em 2. Vamos para a segunda. Na segunda, devido a esse risco que eu fiz, eu tenho 2 partes pintadas de um total de 4, embora isso represente a mesma quantidade, como já falamos. Já na terceira figura, eu tenho 4 partes pintadas de um total de 8 partes. E na última, eu tenho 8 partes pintadas de um total de 16 pedacinhos que essa figura foi dividida. Atenção que sempre os pedaços são iguais dentro da mesma figura, beleza? Bom, gente, só que é o seguinte, se nessas figuras todas está pintada a mesma parte, se a quantidade da figura que foi pintada é igual, isso quer dizer então também que essas frações também são iguais, porque elas representam a quantidade da figura que foi pintada. Ou seja, eu cheguei à conclusão que 1/2 é igual a 2/4, é igual a 4/8, é igual a 8/16. Perceba, pessoal, embora essas frações são diferentes, na verdade elas têm o mesmo valor. Veja que todas representam metade da figura. Em todas as figuras, metade foi pintada. Mas tem escrito isso de diversas formas. E eu poderia continuar fazendo isso e obter muitas outras ainda frações que têm o mesmo valor. Essas frações, pessoal, que parecem diferentes porque usam números diferentes, mas que têm o mesmo valor, representam a mesma quantidade, representam o mesmo valor, elas são chamadas de frações equivalentes, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, o que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor. Mesmo que elas pareçam diferentes, elas têm o mesmo valor. Então, no fundo, elas são iguais, ok? Agora, como é que a gente pode obter frações equivalentes a uma determinada fração sem a necessidade de ficar fazendo esses desenhos? Vamos deixar um pouquinho os desenhos de lado e vamos olhar só para as frações para ver o que está acontecendo. Vamos comparar, por exemplo, a primeira fração com a segunda. O que aconteceu com o número de cima? Eu poderia perceber que ele foi multiplicado por 2. Tá correto, né? 1, que estava lá na primeira fração, vezes 2, dá 2, que surgiu no seu lugar na segunda fração. Agora, olha que interessante o que acontece com o número de baixo, o denominador. O 2, para virar 4, também foi multiplicado por 2. Então, olha só,
O número de cima foi multiplicado por 2, o número de baixo também foi multiplicado por 2. E aí eu obtive uma fração equivalente. Agora, será que só posso multiplicar por 2? Vamos comparar agora a segunda com a quarta fração. E aqui eu estou escolhendo exemplos aleatórios, beleza, pessoal? Olhando a segunda para a quarta, o 2 virou 8. Pensando como a gente já fez lá nesse primeiro caso, o que aconteceu para o 2 virar 8? Multiplicou por 4, né? 2 vezes 4 dá 8. E embaixo, para o 4 virar 16. Também multiplicou por 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, o que nós estamos percebendo aqui, pessoal, é que para obter uma fração equivalente, é só eu multiplicar o número de cima, o numerador, e multiplicar o número de baixo, o denominador, pelo mesmo número. Pode ser por qualquer número, mas tem que ser o mesmo em cima e embaixo. Se eu multipliquei em cima por 2, como eu fiz ali na setinha verde, eu tenho que multiplicar o de baixo por 2 também. E aí eu obtenho uma fração que é equivalente. Se eu multiplico o de cima por 4, como eu fiz na setinha azul, eu tenho que multiplicar o de baixo por 4 também. E aí eu tenho uma fração equivalente, ou seja, que parece diferente, mas não é. É igual, na verdade, tem o mesmo valor. Além de multiplicar, pessoal, vou tirar essas daí para não ficar muito bagunçado, eu posso fazer o caminho ao contrário, ou seja, olhar da direita para a esquerda agora. Por exemplo, vamos comparar a quarta fração que nós temos aí com a primeira. O que aconteceu para o 8 virar 1? Foi dividido por 8, certo? 8 dividido por 8 dá 1. E o que acontece para o 16 virar 2? Também dividiu por 8, né? 16 dividido por 8 dá 2. Então, o que aconteceu? Dividimos em cima e embaixo por 8. E aí tivemos uma fração equivalente. Vamos ver outro exemplo, comparando a terceira com a segunda, da direita para a esquerda, ok? Muito bem. O 4 virou 2. O que aconteceu? Foi dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 8 virou 4. Também foi dividido por 2 então, né, pessoal? Porque 8 dividido por 2 dá 4, certo? Então, para obter uma fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir por qualquer número, desde que seja o mesmo número em cima, no numerador, e embaixo, no denominador. Vamos escrever isso? Então, a nossa conclusão é essa. Para obter fração equivalente, eu multiplico ou divido o numerador e o denominador, o de cima e o de baixo, pelo mesmo número. Aí eu vou obter uma fração com números diferentes, em cima e embaixo. Então, ela parece diferente, mas, na verdade, ela é igual. Ela tem o mesmo valor. Ela é equivalente. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos, umas brincadeiras a mais com isso? Olha só, pega aí a fração 3/5. Aí eu te pergunto, eu posso pegar esse 3 aí em cima e multiplicar por 8 e trocar ele por 24? Pode isso, Arnaldo! E aí, pode isso, Arnaldo? A regra é clara. É clara, né, gente? Acabamos de falar. Eu posso fazer, desde que no número de baixo, que é o 5, eu também multiplico por 8. Então, pode, Arnaldo? Pode sim, desde que você siga a regra que é muito clara. O número que eu multiplico em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. Então, 3 vezes 8, 24, 5 vezes 8, 40. A fração 24 40avos é equivalente a 3/5, ou seja, ela tem o mesmo valor, beleza? Então, assim, se eu pensar, por exemplo, em um bolo, famoso bolo da fração, né? E eu pegar esse bolo, dividir em 5 pedaços e comer 3, ou pegar o mesmo bolo, dividir em 40 pedaços e comer 24 pedaços de bolo, na verdade, eu vou ter comido a mesma quantidade, né? Porque essas frações são equivalentes, tá certo? Bom, tirar esses daí e fazer mais um aqui, ó. Por exemplo, você quer multiplicar por quanto em cima? Quer multiplicar por 15?
por multiplicar por 15. 3 vezes 15, vou ter que fazer, desde que embaixo eu também multiplico por 15, ou seja, 5 vezes 15. E aí eu obteria a fração 45 sobre 75. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 15, 75. Eu posso multiplicar por qualquer número, desde que o mesmo número que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo, e aí eu tenho uma fração que parece completamente diferente, mas na verdade é a mesma coisa, tem o mesmo valor, beleza? É equivalente. Nós vamos usar bastante, isso é muito importante nas frações. Bom, pegando aquela lá de cima, agora você quer dividir. Pode dividir por 2 lá o 24 que estava lá em cima? Pode, gente, desde que embaixo eu também divida por 2, ou seja, 40 dividido por 2. Aí 24 dividido por 2, 12. 40 dividido por 2, 20. 12 sobre 20 é outra fração equivalente. Todas essas frações que estão aí na sua tela têm o mesmo valor. Tanto faz eu dizer 3 quintos, 24 40 avos, 45 75 avos, 12 20 ou outras infinitas frações que são equivalentes a essa. Dá na mesma, beleza? Representa a mesma coisa. Muito bem. Vamos praticar um pouquinho? Olha só, imagina que eu tenho a seguinte situação. 7 nonos é uma fração que eu tenho e eu quero que ela seja transformada em uma fração equivalente, mas que o número de baixo seja 45. Eu preciso de uma fração com o mesmo valor de 7 nonos, mas eu preciso que o número de baixo seja 45. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Bom, vamos pensar. Para obter fração equivalente, tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Embaixo já foi multiplicado, né? Porque 9 já virou 45, já foi multiplicado por algum número aí. Agora, 9 foi multiplicado por quanto para dar 45? Se você já domina bem a tabuada, nesse caso, você já percebeu essa resposta. Mas se você ficar na dúvida, ou se os números forem muito grandes, você pode fazer uma conta. Que conta eu faço para saber 9 vezes quanto dá 45? É a operação inversa, né, pessoal? Que é a divisão. Ou seja, eu faço 45 dividido por 9. Isso sempre vai funcionar. 45 dividido por 9 dá 5. Então, eu sei que aquela interrogação ali era 5. É 9 vezes 5 que dá 45, beleza? Bom, se embaixo já foi multiplicado por 5, porque já foi dado desse jeito, já veio pronto, então o que resta para mim, para garantir que essas frações sejam iguais, é que em cima eu também multiplique por quanto? Por 5, né, pessoal? Porque o que eu multipliquei embaixo tem que multiplicar pelo mesmo número em cima. E aí, 7 vezes 5, 35. Então, pronto, obtive uma fração equivalente. Então, eu percebi por quanto foi multiplicado embaixo, onde eu já tinha os dois números, para poder multiplicar pelo mesmo número em cima, e aí obter a fração equivalente, ok? Vou dar uma limpada aqui, pessoal, para fazer um outro exercício aí com vocês. Agora, eu tenho a fração 2/3, e eu quero obter uma fração equivalente que tenha o numerador, o número de cima, como 32. Bom, eu já coloquei esse 32. Eu quero saber, então, quem que tem que ser embaixo para que essas frações sejam de fato equivalentes? Bom, eu vou ter que perceber como é que o 2 virou 32. Foi multiplicado por um número, né? Foi multiplicado por quanto? Se você não conseguir fazer de cabeça, você faz 32 dividido por 2, que dá 16. Então, ali foi multiplicado por 16. Isso já foi feito. Já veio pronto, você percebeu, né? Eu apenas estou descobrindo o que foi feito. Foi feita uma multiplicação por 16 aí em cima, porque 2 vezes 16 dá 32. Agora, se em cima foi multiplicado por 16, embaixo o que eu vou fazer? Multiplicar por 10, 11, 12? Não, né? Multiplicar por 16, porque o número que eu multiplico em cima tem que multiplicar pelo mesmo embaixo. Então, descobri que em cima foi multiplicado por 16, para embaixo poder multiplicar por 16 também. E aí, fazendo 3 vezes 16, você tem 48. Então, se eu tenho a fração 2/3 e eu quero que o numerador vire 32, o denominador precisa ser 48 para que essas frações sejam equivalentes, tenham o mesmo valor. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre simplificar frações, que é aí uma outra aplicação das frações equivalentes.
Como você já percebeu nessa aula, e eu já falei, né? Existem infinitas formas de representar o mesmo valor na fração, por causa das frações equivalentes. Mas é claro que uma delas é a mais simples. E qual que seria a mais simples? Aqui usar os menores números possíveis, né? Então, se eu tenho uma fração com os números grandes, pode ser que eu consiga diminuir esses números, obtendo uma fração equivalente com números menores, que nós chamamos então de uma fração simplificada, ok? Vamos fazer exemplo. Olha só, 24/32. Muito bem. Agora, será que eu consigo diminuir esses números, mas ainda ter uma fração que represente o mesmo valor que essa? Bom, para isso, pessoal, nós vamos ter que fazer o quê? Usar nossa ideia de frações equivalentes, mas dividir, né? Eu posso dividir essa fração por um número? Posso, desde que eu divida, regra clara, né? Em cima e embaixo pelo mesmo número. Bom, é claro, gente, que eu quero aí uma divisão que não sobre resto, que não dê número com vírgula. Então, a princípio, eu posso dividir por qualquer número, mas eu vou procurar números que dê para dividir os dois, o 24 e o 32, e que não sobre resto, que não dê número com vírgula no resultado, beleza? Bom, então para isso eu posso lembrar do que a gente já aprendeu dos divisores, e se você ainda não viu a aula sobre divisores, clica no izinho aqui e vai lá dar uma olhada nessa aula, ok? Bom, e aí lembrar que 24 dá para dividir por quanto? Dá para dividir, ser os divisores, né? Que não sobra resto, não é número com vírgula o resultado. Bom, os divisores de 24 são esses daí. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Então, olhando para o 24, eu poderia dividir ele por qualquer um desses números. Mas vai com calma, porque o número que eu dividi o de cima, eu também tenho que dividir o de baixo. Então, vamos ver por quanto dá para dividir o 32? Esses são os divisores do 32. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Bom, se em cima e embaixo eu tenho que dividir pelo mesmo número, eu tenho que dividir por um número que tem nos dois. Tem várias possibilidades. Tem o 1, mas que a gente vai desconsiderar aí, né, pessoal? Porque dividir por 1 não vai mudar nada, vai continuar a mesma fração. Daria para dividir por 2, daria para dividir por 4, daria para dividir por 8, porque todos esses números dá para dividir o 24 e o 32. Bom, aí é o seguinte, pessoal, quanto maior o número que eu usar para dividir, eu já vou obter um número menor como resultado, né? Portanto, já vou obter a fração mais simplificada possível, que nesse caso seria dividir, então, por 8, porque maior do que 8 não tem nenhum número que divide o 24 e o 32. Percebe aí, do lado direito do 8, em um tem 12 e 24, no outro tem 16 e 32, não tem mais número igual. Então, eu vou dividir por 8. 24 dividido por 8 vai dar 3, e 32 dividido por 8 vai dar 4. Então, eu posso dividir a fração por qualquer número, desde que eu divida em cima e embaixo pelo mesmo número. Só que como divisão, às vezes, sobra resto, às vezes o número dá com vírgula, eu só me preocupo em fazer uma divisão que vai dar um resultado inteiro, né? Que não vai dar número com vírgula, que não vai sobrar resto, beleza? E aí tem a fração que nós chamamos de simplificado. Então essa fração com números enormes, 24, 32 avos, é simplificada a mesma fração 3 quartos. Aí já muito mais simples. Beleza? Observa que 3 quartos não dá mais para simplificar, porque o 3 só daria para dividir por 1 e por 3, e o 4 por 1, por 2 e por 4. O único número que dá para dividir os dois é por 1, mas isso não muda nada. Beleza? Bom, agora tem uma questão importante, pessoal. Muitas vezes você não precisa se preocupar em dividir pelo maior número possível. Então, eu vou colocar de novo aqui o mesmo exercício e falar o seguinte para você. Tranquilo, você bateu o olho aí, você viu um número que dá para dividir, você divide. Não tem necessidade de ficar achando o maior divisor que dá para fazer aí o numerador e o denominador. Por exemplo, eu olho 24 e 32, são dois números pares. Bom, par dá para dividir por 2, eu lembro do critério de divisibilidade por 2. E se você não se lembra desse critério, assiste aqui no izinho a videoaula sobre os critérios de divisibilidade, beleza?
Muito bem. Então, vou dividir por 2, posso? Posso, desde que eu divido em cima e embaixo por 2. E os números, os dois dá para dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12, 32 dividido por 2 dá 16, beleza? Agora, perceba que nesse caso eu ainda não cheguei na fração 3/4. Eu tenho 12 sobre 16, 12 16avos. Agora, perceba também que 12 16 ainda dá para dividir por 2, né? Porque os dois são pares. Então, eu posso dividir de novo. Eu posso ir fazendo isso até chegar no final. Não preciso dividir por um número grande. Se eu percebo um número maior, eu já faço essa divisão por um número maior. Mas se eu não percebo, eu vou fazendo por números pequenos, por 2, por 3, enfim. Pelo que você enxergar que dá para dividir. E aí, até chegar no final, beleza? 12 dividido por 2 dá 6, 16 dividido por 2 dá 8. Dá para dividir por 2 de novo, ok? Nesse caso está sendo sempre por 2. Outras situações você vai dividir por outros números também, beleza? Então, 6 e 8 são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4, beleza? E aí, veja que a gente chegou na mesma solução, 3/4. Ok? Então, na primeira, eu já achei um número maior que dava para dividir os dois, que era o 8, e aí fiz uma conta só, mas eu tive mais trabalho para achar esse 8. Na outra, eu fui dividindo por 2, tive que fazer várias vezes, mas não tive trabalho para encontrar esse número, porque ver que é divisível por 2 é muito tranquilo. Beleza? Aí vai do seu gosto e da sua percepção naquele momento do exercício, certo? Bom, para completar, pessoal, só vamos dizer que essa fração final que a gente obtém aí, ou seja, esse 3/4, que não dá mais para simplificar, nós chamamos de fração irredutível, beleza? Esse nome é importante, ele vai aparecer bastante. Então, o que é fração irredutível? O que é irredutível? É que não dá mais para reduzir, né? O prefixo i aí é a negação, então, da palavra. Então, não reduzível, né? O que não dá mais para reduzir. Não tem como reduzir mais essa fração, não tem como simplificar mais ela. Então, essa fração é irredutível, beleza? Agora, gente, é hora de praticar, fazer os exercícios para organizar todas essas informações. Se você tiver dúvidas, mande a dúvida do exercício para mim, ok? Seja bem específico, porque aí eu posso te ajudar muito mais facilmente. Aquele abraço e até a próxima!